nós vamos dar continuidade à nossa palavra do mês, que é sobre... Vocês lembram? Glória a Deus, Jesus, igreja. Então, vocês já podem abrir lá em Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias. E eu gosto muito do Antigo Testamento, como eu sempre falo, porque é uma sombra do Novo. E muitas coisas que estão no Antigo Testamento se cumpriram quando Jesus veio e estão se cumprindo. E uma das coisas que me chama a atenção é ver como Deus é perfeito. Deus é perfeito em tudo que faz. Ele, desde o Éden, ele tem um desejo, ele tem um propósito, ele é o soberano, o que fez todas as coisas, o que criou todas as coisas, que veio a existir, quer dizer, já existia, né, antes de todas as coisas. E o todo soberano, aquele que é o dono do universo, que sustenta, que ninguém consegue explicar como que a Terra, com tantos habitantes, é mantida como é, no ar, né? Mas é pelo poder de Deus. E esse Deus Todo-Poderoso te encontrou, e Ele te escolheu, e Ele te separou para ser dele. Ele fez com que você fizesse parte da família que é dele. Gente, quanta honra é isso para nós. Pensa bem. Às vezes as pessoas não dão nada por nós, não somos conhecidos, não somos nenhuma celebridade, mas nós somos conhecidos do nosso Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso. Então, eu quero que você veja aqui, mesmo em Zacarias, como o Senhor fala da igreja. A igreja saudável, a igreja que é direcionada por Ele, a igreja que é plantada, que foi criada por Ele, nasceu no coração dEle. Então, nós vamos lá no capítulo 2 de Zacarias. Zacarias, irmãos, foi aquela leva que foi para o exílio de Babilônia, que eles foram e levaram, ficaram 70 anos, mas destruíram Jerusalém. Destruíram muros, destruíram a cidade, destruíram o templo. Tudo estava sob os escombros, não existia mais cidade. Mas Deus levanta uns reis lá que abençoa e fala: povo judeu, pode voltar para a terra de vocês. Então, muitos voltaram, mas muitos não voltaram. Eles ficaram lá. Mas os que voltaram, eles voltaram com um propósito de reconstruir a cidade, reconstruir o templo e reconstruir os muros. Então, quando Deus levanta Zacarias e Ageu, era para a reconstrução do templo. Mais tarde, ele levanta Neemias, que era para reconstruir os muros da cidade. Mas quando Zacarias e Ageu vão antes, na primeira leva, para a reconstrução do templo. Ageu, deixa eu ver para não... Ageu era o mais velho. Então, ele pensava mais na reconstrução física do templo. E Zacarias era um profeta e era mais novo. Então, ele também queria que as pessoas tivessem a sua vida reconstruída. E não somente a sua vida para casa, trabalho, mas a sua vida espiritual. Ele trabalhava para isso. Mas o que acontece? Eles enfrentam grande opressão, eles enfrentam assim, muitos inimigos, eles enfrentam muitas coisas e chega num tempo que eles não conseguem trabalhar. Eu imagino o desânimo que eles ficaram. Hoje eu não fiz slide nenhum, dei folga para o Jante.
Aí vamos lá em Zacarias capítulo 2, versículo 1. E Zacarias tem muitas visões. No livro dele, nesse livro que não é tão grande, são, vamos ver quantos versículos? 14, né? 14 capítulos. Ele tem 8 visões. E essas 8 visões diz respeito àquela situação que eles estavam vivendo, mas também muita coisa diz respeito ao tempo escatológico. Por isso, Zacarias é considerado o Apocalipse, o livro de Apocalipse do Antigo Testamento. Tem muita visão. E eu vou falar de uma delas. Capítulo 2, versículo 1. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei, onde você vai? Ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Lembra que eu falei? Jerusalém estava debaixo dos escombros. Não tinha condições nenhuma de... Imagina, vocês assistem o jornal de vez em quando, vê como está a Ucrânia? Daquilo para pior. Então, na visão, Zacarias vê um anjo segurando um cordel, um medidor do tempo lá. E ele pergunta, onde você vai? Eu vou ali, vou medir Jerusalém. Aí, então o anjo que falava comigo retirou-se. E o outro anjo foi ao seu encontro. Agora pensa você. Ele saiu com um cordel de medir, eu vou medir Jerusalém. Ele estava com a seguinte ideia, eu vou medir Jerusalém segundo aquilo que ela era antes de ser destruída. Nos mesmos moldes que ela foi construída anteriormente, eu vou medir para a gente começar, né, a fazer. Mas aparece aí ele vai, sai, e vem um outro anjo que fala, fala lá para o moço, versículo 4. Corre e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Então aqui, enquanto um estava com os mesmos moldes da cidade antes da destruição, ele estava pensando em construir muro, em construir como Jerusalém era, o outro falou assim, não, corre lá, fala para aquele moço que está com o cordel de medir, que Jerusalém será uma cidade sem muros. E o que isso significa? O muro representava a segurança, a proteção da cidade. Nínive, vocês lembram de Nínive? A muralha de Nínive tinha 30 metros. Você imagina o que é 30 metros? É um edifício grande, né, pastor? Você que era engenheiro, já está aposentado, glória a Deus. De vários andares. E em cima dessas muralhas tinham 1.200 torres. E as muralhas de Nínive caíram. As muralhas de Babilônia, poderosa Babilônia, não era? A muralha era tão larga que 2 carruagens pareadas podiam correr sobre essa muralha. Então veio o anjo e falou assim, olha, não, pode parar, Jerusalém será uma cidade sem muros. E o que nos leva a ver aqui? Que Jerusalém aqui já estava simbolizando a igreja, o povo do Senhor. Porque olha o que ele fala, por causa dos seus muitos habitantes. Deus não falou que a descendência deles seria numerosa como os grãos de areia, como as estrelas no céu? Então aqui, a Jerusalém significa igreja, o corpo místico de Jesus na terra. Significa eu e você. Ele falou assim, não, olha, não precisa de muros. Ele estava dizendo que toda proteção humana,
tudo aquilo que vem do nosso esforço não prevalece, não consegue segurar nada. E nem que quisessem, toda ideologia, tudo aquilo que tenta barrar a igreja, tenta impor, nada detém a igreja do Senhor. Então o anjo já estava dizendo, olha, não, ela será habitada como uma cidade sem muros, uma igreja onde muitos povos se chegariam, inclusive eu e você. É uma bênção porque a gente vê que ninguém pode impor limitações na igreja. Ninguém, seja limitação geográfica, política, seja limitação linguística, cultural, financeira. Ninguém pode, porque ninguém consegue romper a igreja. A igreja, irmãos, não pode parar. Ela não para e nunca parou. Mesmo com todas as perseguições, com todos os problemas, nunca parou, nunca deixou de crescer, nunca deixou de existir. A igreja sempre existiu e existirá. Por quê? Porque Deus é a proteção. Irmãos, e nós fazemos parte dessa igreja. Somos eu e você. Então, essa voz que está dizendo para o moço que vai ser sem muro, sem proteção. Mas e aí? Como? Tem tantos perigos, tantas coisas, né? Mas aí o Senhor fala, e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor. Querido, o Senhor é a nossa proteção. Ele mesmo declara que Ele é a nossa proteção. Eu já vou tomar água. Que aguinha boa, gente. Ele mesmo é a nossa proteção. Ele fala, não precisa. Eu protejo cada um, eu protejo a minha igreja, eu protejo o meu corpo, eu protejo. E outra, hein? Eu sou como um fogo no meio dela. Irmãos, o que nós precisamos? Então ele está dizendo aqui, olha, vocês não tem limite para vocês, porque eu estou com vocês. Jesus não falou? Até os últimos dias eu estarei com vocês, até a consumação dos séculos eu estarei com vocês? Ele prometeu. Então, vamos dizer, essa profecia aqui de Zacarias, que Jerusalém seria uma cidade sem muros, já está cumprida. Que a cidade, a igreja do Antigo Testamento é a mesma do Novo Testamento, com a diferença de que agora o Espírito Santo habita em nós, habita em você, habita em você. E ali ele vai. Eu sou a sua proteção. Eu sou. Então, tudo o que nós levantamos, tudo que nós queremos fazer, queremos construir, no nosso esforço, rompe. Mas quando Deus se levanta e fala, eu estou nesse meio, Jesus está aqui. Lembra Apocalipse que fala que ele estava andando em meio aos 7 castiçais? Ele está aqui em nosso meio. O Espírito Santo está aqui. Você é a habitação desse Espírito. Então, se nós temos um Deus todo-poderoso, que é a nossa proteção, é um muro de fogo ao nosso redor. Para que nós vamos ficar inventando moda? Para que nós vamos ficar procurando chifre e cabeça de cavalo? Nossa dependência está no Senhor. Não precisa ficar preocupado, porque Ele vai falar na hora certa, do jeito certo, a maneira como tem que ser feito, a maneira como tem que ser direcionado, instruído. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo volta para Ele.
Então, queridos, muitas vezes nós deixamos que os problemas da nossa vida se avolumam, que os problemas da nossa vida se agigantam, que se tornam maiores que o Senhor. Mas Ele está conosco. Lembra quando o povo saiu do Egito? O Senhor era como uma nuvem durante o dia. Olha que delícia, né? Devia ser fresquinho, porque Deus não dá coisa ruim. Ele já devia dar uma nuvem com ventinho fresco. E à noite era uma coluna de fogo já para aquecer, porque deserto é frio. E Ele manifestava dessa forma. Mas o povo era tão ingrato, inventava tanta moda, queria voltar, queria, né? Como muitas vezes nós também fazemos. Ele chegou para Moisés e falou: Moisés, não vou mais com vocês. Não tem jeito, esse povo não me aceita, eu não quero mais. Eles são muito cabeça dura, são muito desobedientes. Olha, tô assustado. Eu acho que Deus não se assusta, mas vamos dizer que sim. E ele fala: eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar um anjo para ir com vocês. Moisés falou: peraí, anjo é muito bom, a terra prometida é um sonho, mas anjo não é suficiente. Se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Anjo, irmãos, quem tem visão aí, vê, eu acho maravilhoso. Infelizmente eu nunca vi, mas anjo é muito bom mesmo. Mas a presença manifesta de Deus, a presença dEle, é isso que Ele quer fazer. Nós somos a habitação dEle. Não tem outro lugar onde Ele possa encontrar uma habitação, a não ser no teu coração. Ele habita em nós. Uma habitação plena. Está certo que Ele não se mostra como total, porque nós não suportaríamos tamanha glória, mas Ele habita em você. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus grandioso. Eliana, então por que eu não consigo? Por que eu não permaneço? Por que eu não faço? Eu vou puxar esse vaso, porque desde a hora que eu cheguei está me incomodando. Por que não acontece nada? Por que uma série de coisas nós perguntamos? Espera aí, Deus mente? Deus falha? Deus faltou algum dia? Então, onde está o problema? Por quê? Porque nós não entregamos. Como igreja. Gente, como nós somos falhos. Na quarta-feira ainda perguntei: você tem um irmão ou uma pessoa que é corpo de Cristo? Não somos corpo de Cristo? Que você pode se encontrar e se derramar com ele, falar e chegar e chorar? É isso que Deus quer. Nós somos família, nós somos corpo, nós temos essa ligação, nós precisamos um do outro, nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos para orar, nós precisamos estar juntos para celebrar a ceia, nós precisamos estar juntos para completar o ID do Senhor. Nós precisamos como igreja, porque Ele está no nosso meio. E se nós não estamos vendo, é porque nós estamos limitações. Mas Deus falou: Zacarias, não ponha limitação, porque minha igreja vai romper, o diabo não vai segurar, o diabo não vai impedir, e não impede. Porque você vê nesses países onde não pode ser falado, onde não pode ser ministrado o evangelho, camufla, tem missionário, pessoas que são corajosas e vão e morrem, mas até na morte nós vencemos, porque quando um crente morre, a vitória é certa. Nem a morte segura a igreja do Senhor, nem a morte impede que essa igreja caminhe. É lógico que nós vamos ter o resultado de certas situações que acontecem, do inimigo se levantar, do inimigo querer nos paralisar. Mas nós não podemos esquecer. Nós não vamos, Deus é o meu muro de fogo.
Senhor, está aqui, eu estou na tua presença, eu estou com Cristo escondido no Senhor. O inimigo não pode me achar, não. Mas se ele me achar, eu vou levantar e vou falar: ó, Satanás, não é comigo que você vai se ver, não. É com o Senhor, o meu muro de proteção. E aí vai. Então, e dentro dela serei a sua glória. O Shekinah de Deus. Lembra quando Deus manifestava a glória na dedicação do templo, quando Salomão orou, quando várias vezes, várias ocasiões, no deserto, quando ele manifestou lá no monte, que Moisés foi para escrever as leis. Irmãos, aqui é a presença plena de Deus. Eu não consigo imaginar. Eu falo: Deus, como eu vivia aquém, quanto tempo eu vivia aquém daquilo que o Senhor tem para a tua igreja, daquilo que nós podemos fazer. Irmãos, e não é inventação de moda, é na dependência do Senhor. Não tente colocar limitações. Ah, não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque agora vai ser assim, porque agora vai ser assado. E nós damos glória a Deus, porque nós temos uma liderança, nós temos pastores que deixam-se levar pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos. Púlpitos que vêm, que são levantados por oração, que são levados pelo Espírito Santo. Porque eu já estou cheia de inventação de moda. Eu não quero ir para o mercado da fé para ver o que está acontecendo, qual é a onda, qual é a moda agora que está pegando nas igrejas. Eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Ele é meu muro de proteção. A presença dele. Irmãos, pensa, a presença dele. E dentro dela, dentro da igreja, aqui dentro, no nosso meio, o Senhor é a nossa glória. Oh, glórias ao Senhor, eu fui achado por ti. Nós somos encontrados por Jesus. Olha que honra, gente. Então não deixe que os problemas, as intempéries da vida te paralisem. Senhor, eu estou cansado, eu estou triste sim, estou desanimado, mas está aqui meu problema. O problema eu não consigo resolver, é o Senhor que resolve, então resolve aí. Porque eu não posso fazer mais nada. O que tinha que fazer eu já fiz. Eu não consigo. E deixe Deus agir. Deus vai agir, queridos. Deus vai falar, Deus vai ministrar, Deus vai manifestar. Continuando, versículo 6. Atenção, atenção. Fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos quatro ventos da terra, diz o Senhor. Igreja é lugar de segurança. Agora, por que Deus fala para o povo fugir da terra do norte? A terra do norte aqui seria a Babilônia. E, como eu falei, muitos do que foram para o cativeiro não quiseram voltar. Ficaram na Babilônia. Ficaram lá porque tinha residência, tiveram filhos, os filhos casaram, permaneceram lá, começaram a trabalhar, tinha toda uma vida estruturada. Agora chega Deus e o Senhor fala: fuja, fuja, corra, fuja da terra do norte. Sabe o que Deus está falando para a igreja? Fuja do mundo, fuja, corra, saia do lugar que eu não preparei para você estar. A igreja é separada. Podemos estar no mundo, sim. Como a pastora falou hoje, nós somos peregrinos. Mas não podemos deixar que essa Babilônia, esse mundo, esteja nos contaminando. Esteja nos atraindo. Esteja trazendo coisas para os nossos olhos que nos fazem desejar. Não, fuja do mundo. É perigoso. O Senhor estava falando, é perigoso, volta para Jerusalém. Irmãos,
É perigoso o mundo, saia do mundo, volta para casa, para a família do Senhor, porque só na família, na casa, na igreja do Senhor, em Cristo Jesus há salvação, não há salvação em outro lugar. E muitas vezes nós não queremos, principalmente depois da pandemia, né? A pandemia leva culpa em muita coisa, gente. Mas eu não sei se falta de vontade, falta de vergonha, falta de ânimo. Alguma coisa não é da pandemia, não. É nossa mesmo, mas a pandemia que leva. Porque nós começamos. Eu lembro, a gente vinha gravar os cultos, né? E eu disfarçava. Eu olhava para lá, para cá, fazia de conta que tinha gente. Mas era só cadeira. Então, nós acostumamos a assistir o culto online. É mais fácil. Eu fico na minha casa, não é? É mais fácil, é melhor. Começo, aí tem os desigrejados. Ah, não, nenhuma igreja está certa. Ah, não gosto disso, não gosto daquilo. Irmãos, não existe igreja perfeita. Não existe. Eu tenho um livro, que eu ainda não li, mas eu vou ler. Sou cristão, apesar da igreja. Sou cristão, apesar da igreja. O que Jesus ama, é o corpo dele. Agora, não adianta, uma vez lá em Andradina tinha um casal que era uma bênção. E falou assim, Eliana, eu tinha tanto defeito, gente. Eu tinha tanto problema. Que eu cheguei num tempo e falei, Deus, eu acho que eu estou no lugar errado. Eu falei, irmã, se você quiser, monta uma igreja, você e o seu marido. Ou então, assume aqui meu lugar. Nossa, dou assim de papel passado. Não é isso. Porque eu sei que a igreja perfeita não existe. Então, por que fica me enchendo o saco, pegando o meu pé? Não existe mesmo, porque a igreja tem problema. Igreja tem problema. Não tem? Pastor Emílio, quantos anos você teve à frente do ministério cristão? Eu fui ungida por esse homem em que ano, pastor? 2000? 2000 eu fui ungida como pastora por ele. Tem até foto, que eu posso comprovar. E a gente já estava na igreja, Então, ele teve muito tempo à frente dessa igreja. E haja problema. Umas manchinhas aqui é da igreja, viu, gente? Eu não tenho culpa. Eu achei que eu era bem resolvido, mas não sou. Então, começa a nascer mancha de tudo quanto é lado. Fala, Jesus, ou o Senhor me cura, ou me branqueia de uma forma por inteiro. Porque, olha aqui, não dá. Mas enquanto ele não me cura, enquanto eu não fico branca por inteiro, nós vamos levando. Então, queridos, igreja tem problema e sempre terá, porque somos seres humanos imperfeitos como você. E toda vez que você vê um problema na igreja, vai colocar no altar do Senhor, vai orar. E enquanto Deus não te falar, não sai daí, você não vai sair. Porque se Deus te plantou aqui, é aqui que você vai produzir fruto. E fica quieto, hein? Em nome de Jesus. Nós somos como árvores plantadas. Você já viu alguma árvore pedir, me muda daqui? Me tira daqui, eu não gosto desse lugar. Você já viu alguma árvore pedir para sair do lugar? Não. Assim somos nós na igreja. Nós somos plantados aqui, você faz parte do corpo de Cristo aqui. Ministério Cristão de Araçatuba. E abençoa seus pastores, hein? Em nome de Jesus. Então ele fala, sai do mundo e vai para a igreja, vai para o corpo de Cristo. Eu não estou falando igreja em denominação, mas o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Por quê? Porque o mundo é perigoso. Jerusalém, vem o juízo de Deus. Sobre a humanidade vem o juízo. Eu não quero, irmãos, nem pensar o que é juízo de Deus. Eu não quero nem saber. Eu quero estar bem longe com Jesus nessa hora.
Mas ele tá avisando, igreja. Não adianta você estar com um pé no mundo e outro pé aqui, falar que é crente. Falar que é evangélico. É bonito agora, né? Até parece que virou moda. Não, não é nada bonito, não. Você tem que estar firme. É lá na rocha. É lá em Cristo. Porque é em Cristo que o Senhor, através dele, traz salvação para você e tua casa. E ele se põe como um muro ao teu redor e te protege. Então, igreja é lugar de segurança. Amém? Meio desanimado, mas tá bom. Versículo 7. Atenção, ó Sião, escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Oh, glória! Você, querido, você, querida, é a menina dos olhos dele. Qual que é a menina dos olhos? É a bolinha menor, não é? Agora, vai você levar um cacete aí, o que você vai primeiro proteger? O rosto, os olhos. Primeira coisa que você vai proteger é o olho. E Deus está dizendo, você, Magali, o Edmar, a Soninha, o Alex, Marli, todos, sem exceção, é que eu não sei o nome de todo mundo, tá? Senão eu iria falar. São as meninas dos olhos de Deus. Então ele fala assim, volta para a igreja que é o teu lugar, volta para o lugar seguro, volta para a proteção, volta para o muro de fogo, volta, porque Ele me enviou para buscar a sua glória. Se foi tirada, se foi roubada por alguma coisa, se foi tirada por alguém, vai voltar, porque assim como o Senhor estabelece todas as coisas, Ele vai estabelecer o que foi saqueado da sua vida, porque você é a menina dos olhos dele. Igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor. Ai, gente, eu fico animada com essas coisas. E como que a gente vê problema em tudo? Deixa chegar amanhã, a hora que a gente tiver que levantar para ir trabalhar. Amanhã eu estou home office. Mas deixa. Quando o boleto vier, não tem jeito, né, Vini? Não tem jeito. Mas põe lá o boleto, igual o rei fez, a carta lá que Senaqueribe mandou. Ó, Senhor, aqui está a carta. Ó, Senhor, aqui está o boleto. Deus, o Senhor é dono de todas as instituições bancárias. Vamos supor que o boleto é do Bradesco. O Senhor é dono do Bradesco, Pai. Então está aqui o meu boleto para pagar. Senhor, eu não tenho um tostão na minha conta, mas eu preciso pagar esse boleto hoje. Hoje, exatamente hoje. E eu dependo do Senhor. Gente, Ele é o dono de todas as coisas. Minha filha vai prestar o exame de residência agora, né? E ela vai prestar 5 provas. E cada prova eu falo, Senhor, o Senhor é o dono daquele hospital. O Senhor é o dono um deles é a USP de Ribeirão Preto. Então, providencia uma vaga para minha filha naquele lugar. Mas em todas as fases. Gente, eu estou pedindo vaga para 5 lugares. Em nome de Jesus. Por quê? Meu Deus é o dono de todas as coisas. Por quê? Porque eu sou a menina dos olhos dele. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E nós estamos perdendo tempo choramingando, irmãos. Nós estamos perdendo tempo olhando para quê? E para onde? Versículo 9. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Agora olha o versículo 10. A ordem que ele dá. Cantem e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você
a minha habitação, declara o Senhor. Agora você vai repetir comigo, só que a hora que fala a cidade de Sião, você vai pôr o teu nome. Amém? Então vamos lá, cante e alegre-se, ó Eliana, porque venho fazer de você a minha habitação. Gente, é uma ordem. O mundo precisa ver que nós temos um Deus poderoso e nós estamos alegres, apesar de tudo. Apesar de todas as circunstâncias. O mundo precisa ver precisa ver em nós essa alegria. Cantar e não meter o pau, não reclamar, não ficar falando. Cante e alegre-se. Como é difícil alegrar na dor. Como é difícil alegrar na tristeza. Quando é difícil se alegrar. A Anaí tem todos os ligamentos rompidos. Vocês sabem, né? Dos 2 braços, ela não gosta de miséria, então se é para romper, vamos romper tudo. Gente, o dia que ela está com dor, eu falo, Nair, que cara é essa? É dor, irmã, dor no braço. E aí eu já fiquei brava. Eu falei, então vai operar. Vai tomar uma atitude. Irmãos, na dor, como nós vamos cantar na dor e se alegrar na dor? Mas Deus está falando, cante e alegre-se. Porque mesmo na dor, você é a menina dos olhos dele, ele vai fazer a igreja do Senhor. A igreja precisa ser diferenciada. A igreja precisa ser diferente. Ô, Gabi, pega meu celular ali, fazendo um favor. Eu tenho um videozinho. Cadê o Janderson? Você está aí atrás. Ô, Jandy, eu vou mandar um videozinho para você, ver se dá para pôr. Mas não agora, a hora que eu te falar, tá? Espera aí. Eu achei muito bacana. Esse vídeo é de 1984, coisa bem nova. Eu tinha 24 anos na ocasião, mas não faz mal. Espera aí que eu vou achar aqui. Aqui, achei. Vou mandar para o Jandy. A diferença, eu gostei muito, porque mostra a diferença. É uma propaganda. Se não der, tudo bem, tá, Janderson? Você vê aí, depois você experimenta, se der certo, você me fala. Então, ele fala aqui que... eu até me perdi. Para a gente cantar, para a gente se alegrar. Porque no mundo, gente, nós não temos esperança. No mundo, nós não temos alegria. No mundo, pode ser até passageiro, mas acaba. No mundo, tudo passa, tudo é frágil, tudo termina, tudo. Até a nossa vida vai acabar, não é? Infelizmente. Mas ele está dizendo, se alegre. Alegrem, filha, alegre, cante alegre, Eliana, porque eu vou fazer de você a minha habitação. Ele é nosso, ele habita em nós. Oh, gente, como é duro a gente entender isso. Como é duro nós imaginarmos que esse Deus todo-poderoso, ele é nosso favor. Imagina, Deus é tão grande, imagina que ele vai se incomodar comigo. Ai, Senhor, como nós somos, não. Deixa eu ver, irmãos, eu me perdi de novo. 10. A alegria do Senhor é nossa força, não foi o que Neemias disse também? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, o mundo, as pessoas têm que ver essa alegria em nós. E eu vou te falar, não é nada forçado, não é nada fabricado. É porque vem mesmo, porque eu tenho a certeza de quem é o meu Deus. Quem é esse Deus que habita em mim? Deus habita em você. Versículo 11. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. Novamente ele fala. Deu certo? Novamente ele fala. Então apaga aqui as luzes que eu quero que você... É rapidinho, é 1 minutinho só. Tem uma pessoa falando, mas ele está falando em inglês, depois a Gabi sabe, mas eu vou te falar mais ou menos o que é. Pode pôr, Jandy.
Não foi? Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of very contradictory thoughts. Unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will weary them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And É esse vídeo. Gente, eu amo esse vídeo. É uma propaganda de 1984 que passou no Super Bowl. Mas eu acho que não pode falar marca, né? Ou pode falar? Da Apple, quando a Apple começou a inovar. E ali eu vi aqueles homens andando como se fossem robôs. Gente, no mundo as pessoas são desse jeito, andando como se fossem robôs. E ali o cara que estava falando, ele estava falando de ideologias, de ter um único pensamento, de ser um só. E ele estava ditando o que era para aqueles caras lá, todos vestidos do mesmo jeito, sentadinhos, tudo fazendo o que aquele homem dizia naquela tela. Até que entra uma moça correndo. E ela tem um machado na mão. E você vê que tem guarda atrás dela. Mas ela não está nem aí. Ela entra correndo e joga o machado na tela. E a tela explode e parece que aquele povo acorda. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel, irmãos. Enquanto todos estão caminhando para o inferno, nós estamos carregando a palavra viva e eficaz que não volta para o Senhor vazia, mas enquanto ela não cumprir aquilo que ela foi determinada, ela não volta para Ele. E dessa forma, nós somos a igreja do Senhor, porque Ele fala, e no versículo 11, no finalzinho, Ele fala de novo: então você será minha habitação e reconhecerá que o Senhor me enviou. E os povos verão, e os povos saberão, e os povos vai reconhecer. Então o povo de Deus sempre será perseguido. O povo vê até nas mínimas coisas uma perseguição silenciosa. Essa ideologia que está agora é uma perseguição silenciosa, uma perseguição que, né? Então, mas a igreja de Cristo permanecerá viva, forte, invencível. Sempre irá avançar, porque o Senhor habita em nós. Aí ele termina no versículo 12: o Senhor dará a Judá como sua propriedade na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. A única vez na Bíblia. Hoje a gente vê falar muito de Terra Santa, né? Teretetê, Terra Santa, vamos viajar para a Terra Santa. Mas a única vez na Bíblia que é citado Terra Santa é aqui. Que Deus fala de Israel como uma Terra Santa. Então ele está dizendo: e o Senhor herdará Judá como sua propriedade e como na Terra Santa, e escolherá de novo Jerusalém. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque Ele se levantou de sua santa habitação. Calem-se todos diante dEle, porque você chegou. Você é a habitação, Ele chegou através da sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você coloque agora, diante do Senhor, diante desse Pai tão amoroso, diante desse Senhor que nos ama, que te escolheu, que olha para você como um vaso precioso.
você vai falar para ele. E é engraçado, gente, que muitas vezes nós precisamos do comando do povo do louvor para a gente fazer as coisas, né? Levanta, bate palma, levanta a mão, senta. Mas Deus está aqui. Deus está aqui. E nós precisamos é dele. Ele vai fazer, ele que vai falar o que nós temos que fazer. Deixe que ele te dirija agora.